Olha, Tenente, falando especificamente desse caso agora da Baixada em relação à saúde, a gente sabe que, em termos de saúde, o Ministério da Saúde vem enfrentando uma crise, uma vez que as pessoas estão sem acesso a vacinas que já eram do calendário. Nós não estamos falando de vacinas da Covid, por exemplo, né, que teve toda aquela história de inserir no calendário ou não, enfim, todo mundo lembra aí do momento da pandemia, dos anos de pandemia que nós sofremos aqui no país, mas a gente sabe que lá, por exemplo, não tem vacina que já era comum dentro do nosso calendário. A gente sabe que tinha também alguns eventos, como uma vez foi promovido um evento do Ministério da Saúde a respeito do Baticu, enfim, aquela coisa toda, dinheiro público indo para o ralo. E agora a gente tem essa crise aí de viroses na Baixada e, de acordo com o seu ofício, as pessoas estão ficando até 4 horas esperando por um atendimento nas unidades básicas de saúde, não é isso, Tenente? Exatamente, foi uma crise que acontece anualmente aqui na Baixada Santista, porém esse ano com um pouco de uma escala um pouco maior. É recorrente as pessoas que vêm no final de ano por conta de aglomerações, por conta de comidas indevidas e até a grande quantidade de chuvas. O que acontece? Quando chove muito, e principalmente no litoral nessa época do ano chove muito, se mistura as águas pluviais, se mistura com, infelizmente, os esgotos, que não esgotos clandestinos, que se misturam e vão para a água do mar, que é onde deságua as águas pluviais da Baixada Santista. Isso tudo, obviamente, impacta na balneabilidade das águas, tanto que hoje a gente tem uma grande quantidade de praias impróprias, segundo a própria CETESB do estado de São Paulo, para se tomar banho. Mas fato é que quando o turista vem aqui, ele já pagou sua hospedagem, ele já está na praia, está um sol, ele vai acabar entrando no mar, por mais que seja indicado que não. Mas a gente sabe que, infelizmente, isso acontece. Então, anualmente acontece esse aumento de casos, principalmente de virose. Esse ano extrapolou. Esse ano a gente tem mais de 10 mil casos já notificados, notificados das pessoas que procuraram atendimento médico, isso no espaço de uma semana. Então, obviamente, isso cria uma lotação de todo o sistema de saúde. Inevitavelmente, se 10 mil pessoas solicitaram, a gente tem pelo menos um número 3 vezes maior de pessoas que tiveram esses sintomas, porque, como não são sintomas de enjoo, de diarreia, de vômito, muitas pessoas fazem um tratamento em casa, tendo em vista que o melhor tratamento é só restabelecer a parte hídrica, não desidratar, etc. Então, elas fazem esse tratamento em casa, mas é recorrente. Só que, devido ao aumento da quantidade desse ano, eu pedi para os órgãos competentes do governo do estado que já estão fazendo essa investigação, é bom o entendimento. A CETESB ela faz recorrente essa análise da vulnerabilidade. A Sabesp ela tem também um trabalho recorrente de verificação das águas, de verificação do sistema de esgoto, que porventura, às vezes, um determinado número de chuvas acaba assim extravasando, né? Então, a gente pediu para que tanto a Sabesp como a CETESB do governo do estado tenham o real entendimento de qual é a origem dessa virose, porque se for uma virose que de repente não é uma virose comum, que é uma virose que se prolifera no ar, e eu estou falando isso não sendo técnico, não sendo médico, bom deixar claro, é, é perigoso passar para o interior, para a capital, é perigoso virar algo maior. Então precisa ter identificado. O que é visto é que isso está estritamente ao litoral. Se está estritamente ao litoral, tem que identificar se essas pessoas elas estiveram na praia, que aí pode ser a respeito da balneabilidade, ou se de repente é alguma coisa relacionada à própria água de uso, de manutenção dos alimentos, ou alguma outra fonte geradora. Mas fato é que a gente precisa fazer esse estudo a nível estadual e, infelizmente, mais uma vez, o Ministério da Saúde nada ajuda. Ele vê as crises acontecendo, ele não se posiciona, não oferece recurso, não oferece ajuda aos municípios nem aos estados. Todos os municípios aqui da Baixada Santista estão sendo assistidos pelo governo do estado, pelo secretário Eleus de Saúde, pela secretária Natália, que cuida da Sabesp, cuida da CETESB, e pelo próprio governador. Mas, de fato, infelizmente, o governo federal ele fica sempre alheio às causas que acontecem nas cidades. Parece que existem dois Brasil, um que acontece só em Brasília e outro que acontece nas cidades. Mas a gente tem pressionado, a deputada Rosana tem cobrado a nível federal, que é sua competência como deputada federal, e eu, como deputado estadual, tenho cobrado também para os órgãos competentes, que seguem vários rigorosos testes e formas de ação para medir a qualidade da água, para medir os impactos, que a gente tenha essa resposta o mais rápido possível, para também poder passar isso para a população e a população, de certa forma, poder evitar. Porque o que acontece também aqui na nossa região é que quando tem noticiado pela mídia grande quantidade de casos, você tem uma diminuição grande do turista que vem. Porque o turista que vem, em regra, aqui para a nossa região, para a Baixada Santista, é o turismo, às vezes, de um dia ou de final de semana.
que é o da Grande São Paulo, do estado de São Paulo de uma maneira geral, mas mais da Grande São Paulo, que ele desce aqui para a Baixada Santista, vai ficar 2 dias e depois vai retornar. Ele não vindo, isso diminui a nossa parte econômica, diminui o nosso turismo, as pessoas elas deixam de poder trabalhar com o turismo, diminui a evasão. A gente tem vários hotéis e os leitos hoteleiros têm nos relatado isso, de pessoas cancelando reservas. Então é importante essa resposta para a população, para trazer segurança para os turistas. Essa é uma época importante numa região que mexe muito com o turismo, que é a região da Baixada Santista, mas principalmente para dar seguranças para os moradores aqui da região. Excelente. Trazer aqui para a nossa conversa o nosso comentarista, Bruno Musa. Deputado, boa tarde, tudo bem? Bom, primeiro, obrigado pelo seu tempo. Para a minha pergunta direta, né? Eu sou um crítico contumaz da intervenção estatal em todos os fatores de nossa vida, especialmente econômico, cultural e etc. Então, muitos acabam cobrando, jogando a culpa numa privatização da Sabesp, mas quando nós olhamos mais a fundo, a gente vê que dentro de mercados altamente regulados como esse, você tem órgãos reguladores com indicação política, que pouco conhecem sobre o tema, que regulam a empresa ao máximo, não só a Sabesp, como outros setores de energia, telecomunicações, enfim, setores considerados chaves ou estratégicos pelo governo. Quando uma empresa, mesmo privatizada, ela está debaixo desse guarda-chuva, que é uma altíssima regulação e burocracia imposta por meia dúzia de burocratas que lá estão, desses órgãos reguladores, qual é efetivamente a culpa da empresa em si, que não a estou abstendo dessa culpa, né? Eu não conheço na prática a fundo, mas, ou essa culpa também pode ser atribuída à altíssima regulação imposta pelo próprio Estado, que não permite novas empresas, novos entrantes e, portanto, novas concorrências para o benefício do consumidor. Primeiro, eu agradeço a sua pergunta. Eu acredito que não tem uma culpa única. Se a gente observar, o processo de privatização da Sabesp ainda não terminou. Ele está um processo em andamento, não é uma varinha de um condão que aprovou-se na Assembleia, foi sancionado pelo governo, mudou-se a companhia por completo. Os quadros são os mesmos. Os encanamentos que ligam o esgoto, que muitas das vezes, por conta da quantidade de chuva, acabam extravasando, são os mesmos. Né? Os problemas anteriores, por enquanto, são os mesmos. O que teve agora, depois da privatização, e eu sou extremamente favorável à privatização, inclusive votei favorável ao tema, é a capacidade de investimento. A capacidade de investimento para poder atuar na Baixada Santista nas ligações de esgotos clandestinos que acontecem nas comunidades, né? Principalmente nas áreas de mangue. A capacidade de investimento de poder, em áreas como, por exemplo, nos canais de Santos, onde constantemente ocorre a erosão do asfalto por conta da tubulação antiga, poder fazer esse encapsulamento, poder nos reservatórios de águas regionais da Baixada Santista, se não me engano, está previsto mais um reservatório, inclusive, para a cidade do Guarujá. Então, essa capacidade de investimento que vem com a privatização, que, infelizmente, se a gente olhar para trás, né, estava estagnada há muito tempo que a companhia não tinha esse investimento, isso, sem sombra de dúvidas, vai servir para que esses episódios não se acabem acontecendo, não se repitam no futuro. Mas fato é que a Sabesp ela precisa, sim, fazer a sua também, junto com a CETESB, o monitoramento dessas questões. Então, a nossa cobrança é que isso aconteça para a população ter a clareza, isso não tem nada a ver, né? E, infelizmente, uma parte da mídia, até por eu estar lutando aqui pela minha região, tentou colocar como se eu fosse contra a privatização, e eu gosto de reforçar, sou extremamente favorável à privatização que vai conseguir os recursos, na verdade, que já conseguiu os recursos e vai possibilitar nós fazemos as reformas necessárias na rede de esgoto, nas redes clandestinas, para que não aconteçam, caso esse seja o fator gerador, para que não aconteçam isso novamente. Então, é importante, sim, esse estudo para identificar a causa, mas relação nenhuma com a privatização, muito pelo contrário. A privatização ela vem para ajudar, vem para trazer recursos, vem para modernizar a rede, para tirar a parte burocrática enfim, e criar novas oportunidades, não só na Baixada Santista, mas no estado de São Paulo. Excelente, Tenente Coimbra. Muito obrigada pela sua participação aqui na Revista Oeste. As nossas portas estão sempre abertas a você. Eu que agradeço a oportunidade. Contem sempre comigo. Quem quiser acompanhar também é só nos seguir nas redes sociais. É só jogar Tenente Coimbra, que eu vou ter o maior prazer em explicar entre esses e outros casos no estado de São Paulo.